Olá. Este ano, por conta da pandemia, a Copa Unesp será realizada de modo virtual, através dos jogos online. A modalidade vem ganhando popularidade com o passar dos anos e principalmente agora durante esse período de isolamento social. Eu sou o Lucas Gervásio, estudante de jornalismo da Unesp em Bauru e estagiário da TV Unesp. Dando continuidade à cobertura da Copa Unesp 2020, hoje eu converso com Joaquim de Paula Lemos Filho, mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp em Rio Claro e membro do LEPESP, Laboratório de Estudos e Pesquisa em Psicologia do Esporte, para a gente conversar um pouquinho sobre como esses jogos online vêm se tornando populares, mas que ainda carregam alguns preconceitos. Joaquim, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre o tema hoje. Bom, eu primeiramente queria agradecer o Lucas, agradecer a TV Unesp pelo convite e participar dessa entrevista. Bom, Joaquim, para a gente começar, eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho para a gente sobre o surgimento dos jogos online e a importância deles. Então, Lucas, é importante ressaltar, quando a gente vai tentar entender, buscar entender a origem, né, dos jogos online e eletrônicos, que eles possuem uma criação muito recente. Então, os jogos online principalmente, mas o jogo eletrônico, o videogame, ele possui uma origem de menos de 60 anos. Né? Então, é algo muito recente que evoluiu de forma exponencial nesses anos. Né? Mas contextualizando um pouco essa origem dos jogos, né, nós vemos que o jogo, em 1960, ele foi criado, os primeiros videogames, por acaso, então eles não tinham o intuito de criar um jogo, de criar um aparelho, de criar um sistema para interação, para entretenimento, mas sim foi uma experiência ali de mostrar para o público, chamar a atenção do público. E a partir disso, as pessoas começaram a entender que essa criação poderia ser uma opção, poderia criar um novo caminho ali de entretenimento, onde as pessoas poderiam jogar de forma eletrônica, a partir das televisões. E, nesse sentido, voltando nessa época, nós podemos analisar que a humanidade estava passando por diversas evoluções, diversos desenvolvimentos. Então, ao mesmo tempo que se estava criando um videogame, que se estavam pensando em novas tecnologias, como o surgimento da TV em cores, e também a busca da exploração espacial. Então, se a gente pegar na mesma década de 60, ao mesmo tempo que o homem foi para a Lua, a gente estava criando novas tecnologias, e uma delas foi o videogame. Então, é um período de extrema evolução para a humanidade, onde tudo era muito novo, tudo era muito desafiador, muito interessante, muito interativo, né? Tudo era algo muito novo para a população em geral, certo? E o jogo, ele foi isso, ele foi impactante, porque antes do jogo eletrônico, do jogo online, nós tínhamos como meio de interação o rádio, o telefone, de comunicação, né? E a TV. E o jogo, ele vem quebrar essa barreira de interação, ele vem com um caráter mais ativo. Então, a TV, naquele momento, era um meio de comunicação passivo, onde a pessoa não conseguia interagir com quem estava do outro lado. O videogame, ele vem e cria uma forma de interagir com outras pessoas, com o sistema operacional. Então, isso, naquele momento, era algo mágico, né? As pessoas olhavam aquilo ali, caramba, isso é algo muito diferente, igual mesmo o homem foi para a Lua. É algo que era inimaginável, né? Não era algo que parecia não ser alcançável, não ser possível. E tudo nesse meado de tempo foi se criando, foi se evoluindo, né? Até os dias atuais. Então, o jogo ele passou por diversas evoluções. Então, na década de 70, o jogo eletrônico ele começa a chegar nas casas das pessoas e também nos centros de fliperama, que é conhecido como os jogos de arcade, né? E aí já começa a criar uma cultura em volta desses jogos. Então, as pessoas se reunindo nas casas de amigo ou nesses centros de fliperama para jogar, para interagir através dos jogos. E aí a indústria da tecnologia, a indústria de computadores começa a analisar e ver que o jogo tem um futuro muito grande. O jogo online ele tem diversas possibilidades para todo tipo de pessoa. Então,
avançando um pouco, né, nessa ordem cronológica, avançando para a década de 70, 80, nós vemos diversas evoluções, tanto na criação de microchips e também na interação, né, então, com os jogos. Os jogos começam a ficar cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados e atraindo mais pessoas. De início, o jogo ele tinha um caráter muito mais infantil, muito mais para o público jovem, mas também com a criação na década de 80 de jogos como o Pac-Man, por exemplo, que é um jogo muito famoso, ele começa a atrair público feminino, começa a atrair várias pessoas que começam a perceber que o jogo ele possui um aspecto muito interessante de engajamento, né? Então, o jogo eletrônico, ele possui regras simples, ele te direciona para um objetivo, ele analisa suas habilidades e você vai evoluindo conforme esses desafios do jogo. Isso vai te motivando a jogar cada vez mais e essa interação com o jogo vai te trazendo momentos de prazer, momentos de divertimento, tanto sozinho como em grupo. Então, a partir dessa relação que as pessoas estão criando com o jogo, isso vai se tornando, proporcionando que o jogo se torne um fenômeno de massa, então que atinja diversas pessoas, certo? Então, o jogo vai ficando cada vez mais interativo, mais proximal às pessoas, né? E até ele ir acompanhando os avanços tecnológicos. Então, o jogo antes ele era muito simples, exigia uma tecnologia comparada com a atual bem simples, bem minimalista. Hoje, a tecnologia é tão mais complexa e onde a gente pode desenvolver jogos online. Então, com a criação das redes de computadores e a internet, os jogos eles se expandiram e atingiram o universo online, esse universo composto pelo cyberespaço, né? E através da nossa interação nesse cyberespaço, nós criamos uma cultura, uma cybercultura, toda em volta, toda ao redor desses jogos, e não só dos jogos, mas da comunicação entre eles, do simples fato de você assistir alguém jogar, de você assistir alguém competir. E hoje nós vemos que o jogo, né, eletrônico, ele se tornou muito mais do que um meio de entretenimento, ele se tornou um esporte, ele se tornou uma forma de você auxiliar no método educativo, auxiliar em algumas profissões, como a medicina, e outras profissões que exigem um treinamento prático, como aviação e demais atividades. Então, o jogo online, o jogo eletrônico, ele está em todo lugar, né? Então, desde simples atividades, simples aplicativos, você tem métodos que envolvem a teoria do jogo, a teoria do jogo eletrônico, que a gente chama de gamificação, né? Então, o jogo ele evoluiu de uma simples análise, de uma simples forma de criar uma interação com as pessoas e chamar a atenção para hoje com uma indústria bilionária, onde existe uma importância muito grande para a população, né? Então, hoje nós não vivemos praticamente sem jogos. O jogo está em todo lugar. Se você quiser abrir no celular, você vai conseguir jogar diversos jogos que são muito mais desenvolvidos e evoluídos que os jogos de 30, 40 anos atrás, né? Então, acho que essa é a importância do jogo hoje em dia. O jogo ele é muito mais do que simples atividade. Ele é uma cultura, ele se alinha muito também com uma área das artes, do cinema. Então, os jogos eles se baseiam muitas vezes em histórias de quadrinhos, na arte popular, né? Então, na criação do jogo, ele se baseou muito nas vindas do Star Wars e de outros filmes que buscavam, né, essa nova tecnologia, essas visões de ficção, né, que traziam coisas novas, né? Então, o jogo ele vem com isso. E hoje em dia ele alcançou diversos lugares e cada vez ele se encontra de forma mais proximal à população. Bacana. E nos dias de hoje, Jackson, nesse período de pandemia e de isolamento social, você acredita que as pessoas de fato estão buscando mais os jogos online? Sim, com certeza. Hoje algumas análises demonstram que existe um aumento de 75% a quantidade de pessoas jogando, né, em rede, praticando jogos online, né, e jogos eletrônicos. Então, nós vemos que o isolamento social possibilitou as pessoas a praticarem atividades que elas já vinham praticando e gostavam,
ou também experimentarem, praticarem coisas novas que elas nunca tiveram a oportunidade de jogar. Então, nós vemos muitas pessoas que nunca jogavam videogame interagindo agora com jogos, devido a um tempo livre maior, né? Então, nesse período de quarentena, a gente ficou com um tempo maior à disposição, então, sem trabalhar muitas vezes, né? Ou então até com a redução do trabalho, né? Então, muitas pessoas estão fazendo trabalho em casa, né, home office, então não tem que se deslocar até o serviço, não tem que se deslocar, perder 1 hora até se deslocar. Então ela já termina o serviço, ela tem um tempo livre maior. Isso, para quem já gostava de jogo online, é uma ótima opção, a pessoa já vai e fica ali já jogando mais tempo, né? E também para as pessoas que sempre quiserem, não tinham oportunidade devido ao tempo, começaram a praticar mais, né? Começaram a interagir mais pelos jogos. Legal. Esse momento que a gente vive também é cercado de incertezas, né? Isso pode acarretar alguns distúrbios, alguns problemas psicológicos. Você acha que os jogos online podem auxiliar nessa questão psicológica para as pessoas? Sim. O que nós vemos que antigamente o jogo online tinha esse preconceito de ele isolar a pessoa do jogo, ele tirar a pessoa do momento offline e levar ela para um universo online, onde ela só ia viver aquilo. Então, a pessoa acaba se distanciando da realidade, mas muitos jogos, eles proporcionam momentos de interação com outras pessoas de forma online. Então, você vê pessoas se conectando no momento de pandemia, onde a interação e a aglomeração não é possível, não é viável, né? Não é uma situação ideal. Então, o jogo ele se torna um meio para interagir, né? Então, as pessoas começam a jogar com familiares, com os amigos, começam a pegar esse tempo livre para interagir de uma forma mais complexa. Legal. E falando ainda de interação essa online que ocorre em outros meios, por exemplo, em videochamadas, em conversa de bate-papo. Qual que você acha que é a diferença desse tipo de interações da interação de um jogo online? Então, essa questão vai muito no que eu falei no início, da passividade de algumas tecnologias, como a televisão, onde você só vê a pessoa e não tem nenhuma interação. A gente evolui já para uma interação simultânea, ao vivo, então que é uma ligação, que é uma chamada de vídeo, mas ainda você não consegue interagir de forma mais complexa com a pessoa, com quem você está falando, com outras pessoas. O jogo ele já proporciona isso, ele já proporciona todo um ambiente, toda uma estrutura para você interpretar um papel, para você interagir com uma atividade, com um desafio do jogo em grupo. E isso é muito facilitador para uma socialização, para conhecer novas pessoas, para interagir com pessoas que você já conhece. Então, o jogo ele pode auxiliar nesse momento onde a gente está distante das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente queria passar mais tempo. Isso eu cito eu como exemplo, né? No caso, eu não consigo interagir com meus irmãos e meus amigos, por estar morando na cidade, também devido à pandemia. Então, a única forma que a gente se encontra de interagir com maior complexidade, de dar risada, de conversar, e além disso, praticar uma atividade, é através dos jogos online. Então, a gente vai entrando num mundo de diversos jogos, interagindo e se divertindo, né? E isso acaba sendo, às vezes, muito mais proveitoso do que uma simples conversa. Não que a conversa não possa ser mais complexa, ou não, mas o jogo ele já direciona, ele facilita o acesso e o contato. Legal. E na sua opinião, Joaquim, por que você acha que ainda existe algum preconceito em relação aos jogos online? Então, para entender isso, a gente tem que pensar que a tecnologia ela vem se desenvolvendo muito mais rápido do que os seres humanos. Então, a nossa complexidade das informações está atrasada à quantidade de informações que a gente produz e quantidade de novas tecnologias que a gente acaba produzindo em um curto período de tempo. Como eu falei, a história do videogame é muito recente, e principalmente a história dos jogos online, que é muito recente. Um pouco mais de 20 anos de jogos online. Se pensar no lado brasileiro, isso é muito menos ainda, porque a internet vai chegar aqui depois, com uma maior qualidade, com uma maior distribuição. Então, tudo que acaba sendo novo, como eu disse, o jogo ele tinha esse caráter mágico, todo mundo ficava assustado. Caramba, como que você está fazendo isso? Como que você está interagindo com outra pessoa através do jogo? Isso é possível, não é? Então, isso assusta as pessoas e isso gera debates, isso gera
receios, as pessoas começam a se questionar, será que isso é bom, será que faz mal, será que não? Isso acontece com todas as tecnologias. Hoje a gente está nesse debate das redes sociais também, né? Será que o Instagram é bom ou não? E isso sempre vai acontecer, porque a gente sempre, nosso desenvolvimento e nossa compreensão como um ser biopsicossocial sempre vai estar atrás da fugacidade que a tecnologia possui. Então, a tecnologia se desenvolve de uma forma muito mais rápida. Então, quando a gente está falando de um jogo aqui que é online, já estão se criando diversos jogos de forma cada vez mais complexa, com interações totalmente diferentes. Né? Então, a gente acaba não alcançando esse ponto de análise, né? E muitos pensamentos acabam se reproduzindo. Então, no início da questão dos jogos, tinha um medo do jogo alienar as pessoas só ali o jogo. Então, a pessoa vai ver só aquilo ali e o jogo às vezes é muito violento, o conteúdo do jogo era muito problemático. E essas problemáticas chegaram até a níveis políticos. Então, nos Estados Unidos, como exemplo, houve esse debate na corte americana sobre a proibição do jogo, né, uma análise mais estruturada se o jogo fazia bem, se o jogo violento ele acaba criando mais violência ou não. Isso tudo vai passando nas gerações. Atualmente, as gerações mais recentes já nascem no jogo, ela já entende que aquilo ali faz parte do universo dela. Enquanto as gerações passadas ainda vão ter dificuldade de entender a tecnologia e de aceitar que aquilo já faz parte da nova realidade. Né? E a tendência é que cada vez mais o jogo vai se tornando algo normal no sentido amplo de sua aplicação. Então, o jogo ele pode ser um meio de entretenimento, ele pode ser uma profissão hoje em dia. Então, você pode ser um atleta de videogame, um pro player, ou você pode ser um simples apreciador da arte do jogo. Certo? E isso é muito normal. Um exemplo disso é quando a televisão surgiu. Todo mundo ficou espantado, todo mundo ficou assustado. E existia um medo de que a televisão ia substituir as pessoas. Então, a televisão ia substituir o professor na escola. Então, hoje, pensando nisso, parece meio bobo, né? Pensar nesse medo, né? Na escola não vai ter mais professor, vai ser tudo TV dando aula para aluno. E hoje já tem tablet, já tem diversas novas tecnologias que ainda não substituíram o professor. E isso acontece um pouco com o videogame. E a tendência é que, com o passar das gerações, ocorra uma normalização como ocorreu com a televisão. Hoje não se tem mais medo da televisão, não se pensa mais dessa forma. E o jogo tende a encaminhar desse jeito. E as novas profissões também vão trazendo certas discussões, como hoje em dia você pode chegar numa sala de aula e perguntar para os seus alunos o que eles querem ser quando crescer, quando eles se formarem. E você vai ouvir muita gente falando que quer ser youtuber, que quer ser jogador de videogame. Então isso é um desafio para a sociedade e compreensão de que é necessário ouvir as novas gerações. Esses debates sempre foram criados por pessoas que não circundam essa comunidade e não fazem parte dessa geração. Então, isso fica muito longe, né, desse diálogo. Você não escuta quem faz, você não escuta quem está no meio para tentar entender o que ele está sentindo, o que o jogo é importante para ele, qual a importância, mas não só a sua opinião sobre algo que você não faz. Né? Então, enquanto houver essa distância, nós nunca entenderemos as tecnologias. Né? E sempre vai ter esse atraso, né, de informação e interpretação da informação. Bacana. Para a gente encerrar, Joaquim, no ano passado você foi colaborador e organizador da LUI, né, a Liga Universitária de Esportes, então você já tem uma certa experiência nesse tema. Você acha que neste ano, por conta de todas as situações que a gente está vivendo, a organização da Copa Unesp acertou em fazer a competição de modo totalmente online? Eu acredito que essa é a única alternativa, na verdade. Se você quiser fazer uma competição hoje, a nível universitário ou no nível superior, né, de organização, a competição online ela acaba sendo uma alternativa, visto que o momento de pandemia ele é muito ainda instável, nós não sabemos ainda as consequências daquilo. As organizações tradicionais, como o futebol e outras modalidades, que tentaram seguir agora, que estão seguindo, aliás, né, eles estão tendo dificuldades. Toda semana aparece um jogador que testou positivo para a Covid-19 e estava tendo um jogo com o elenco. Então, não existe um controle ainda muito rígido, você não sabe como é essa interação entre os jogadores, o que o jogador está fazendo antes de ir para o treino, como está sendo isso, será que ele foi ao mercado e se contaminou,
como está sendo isso. Algumas modalidades fizeram diferente, como o basquetebol, na NBA, e já levou os atletas para uma doma, né? Então, ficaram todos ali alojados naquele ambiente e os jogos aconteceram ali. Então, isso teve um controle maior, mas não é todo mundo que, não é toda modalidade que vai ter essa capacidade, né? E pensando no nível universitário, que a competição é um fator importante, com certeza, mas a socialização é algo muito essencial nesse meio. E também para os outros meios tradicionais e mais elevados, como o futebol. Não é só o jogo, mas a torcida, é o ambiente de interação social, você ali encontrar amigos, você ali conhecer novas pessoas, você ali assistir um jogo e se alimentar e consumir alguns produtos ali que estão nessa mesma área, né, que fazem parte desse conceito, né? E no contexto universitário é a mesma coisa. Não existe só a competição, existe a interação, a torcida, as festividades que ocorrem também nos momentos de jogos, né? E isso eu pude analisar também na organização da Liga, né? Universidade de Esportes, ano passado, no qual nós fizemos uma pesquisa com os jogadores que participaram de uma fase presencial, né? Então, estavam lá mais nessa fase presencial, mais de 200 jogadores, e esses jogadores apontaram que o fator motivacional para estar ali, principalmente era a competição, claro, mas também o fator de socialização. Então você vê que, apesar de ser um jogo online, deles interagirem online, a interação social também é muito importante para eles. Não é só o jogo ali, não é só ir lá e jogar o jogo online e acabou. Não, eles fazem amizade, eles conhecem pessoas, eles fazem amizades com variação de localidades absurdas, muitas vezes, e isso é um ponto a favor dos jogos, que antes tinha esse medo, né, de que o jogo ele ia ser um impedimento da socialização e da vivência em sociedade. Mas, na verdade, a sociedade já não vive mais só no meio offline, vamos dizer assim. A sociedade também ela tem essa ramificação para a cybercultura, para o cyberespaço. E foi evidente que as pessoas estavam ali na Liga Universidade de Esportes, não só para jogar, não só para assistir, mas para conhecer, para festejar com os amigos. E eu acho que isso é um papel muito importante e é uma visão diferente que muitas vezes as pessoas pensam que o jogo não vai proporcionar isso, que na verdade ele proporciona. Então, pensando na Copa Unesp, eu acho que é uma saída muito interessante para você manter um pouco de interação entre a comunidade unespiana, que gosta muito desse convívio, dessa interação entre os campos, né? E o meio online acaba facilitando isso. Então, você fazer competições de xadrez, de outras modalidades, de jogos eletrônicos, acaba proporcionando essa interação. Apesar de ser online, muitas pessoas vão estar torcendo pelos seus amigos, pelos seus companheiros, vão estar assistindo simultaneamente, né? Então, a Copa vai existir. E isso eu acho que é muito importante e acho que é uma boa saída para esse ambiente que a gente não sabe como será daqui ano que vem. Será que vai ter Copa Unesp ano que vem? Será que vai ter Olimpíadas ano que vem? Ainda é um meio muito incerto que depende da ciência e também da colaboração do vírus também para auxiliar a gente nesse processo. Certo. Joaquim, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouquinho e tirar umas dúvidas sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço o convite a você, da TV Unesp. Muito obrigado. A gente encerra mais uma edição especial sobre o boletim da Copa Unesp 2020. Fique ligado na programação da TV Unesp. Em breve, mais novidades. Até mais.